Esdras 4, versículo 3. Só esse versículo. Esdras 4, 3. Porém, Zorobabel, Jesua e outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus, e nós mesmos, sozinhos, edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou quem? Ciro, rei da Pérsia. Em outra versão ele vai falar: contudo, Zorobabel, Jesua e outros líderes da família de Israel lhe responderam: não convém que vós e nós trabalhemos juntos na construção deste templo a nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-los com as nossas próprias forças, a força do nosso braço, exatamente como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Esse texto aqui, ele vem baseado no início da construção do templo. Do templo da reconstrução do templo de Israel. Foi bem no início que, quando nós nos levantamos para fazer uma obra supostamente a Deus, quando vem algo, as ondas, o vento, a chuva, a gente já começa a olhar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Se a gente for observar bem o texto, Zorobabel e Jesua e outros líderes das famílias de Israel me responderam: não convém que nós e vós, porque aqui esse nós e vós era o povo de lá de Samaria. Ele viu que era próximo de Samaria de Israel, o povo também já estava lá. Só que a gente sabe que Samaria foi o primeiro local que foi invadido por Nabucodonosor. E lá, o que foi que fizeram lá em Samaria? Só para a gente ter um contexto, eu não anotei aqui, mas eu lembro. Lá em Samaria, o povo, o Nabucodonosor pegou todo o povo de Israel, levou cativo para a escravidão e pegou povos de diversas regiões do seu império e colocou lá dentro de Samaria. A cidade permaneceu da mesma forma, as casas, os templos e tudo, mas as pessoas foram tiradas. A cultura, a lei, a presença do Senhor foi retirada daquele meio, porque tirou as pessoas, tirou a cultura, tirou a palavra e colocou pessoas de outros reinos para poder fazer isso. E sempre fica remanescentes. Por isso que o povo de Samaria é um povo mestiço. E esse é o motivo aqui de Zorobabel, para quem não sabe, fazendo um contexto histórico sobre Zorobabel também, ele é da linhagem real de Davi. Ele é o governador eleito por Ciro, coincidentemente, da linhagem de Davi. Mas a gente sabe que não é coincidência, porque era uma promessa a Davi que nunca iria faltar descendência no trono vinda de Davi, né? E Zorobabel, ele era da descendência real de Davi, da linhagem de Davi. E Zorobabel disse, contudo, Zorobabel e Jesua, irmãos, é outro personagem muito importante, porque ele era o sumo sacerdote da época de Zorobabel. Nós sabemos que o sumo sacerdote ele tem um papel extremamente importante para fazer a questão dos sacrifícios, para levar as libações a Deus. Zorobabel e Jesua e outros líderes das famílias de Israel lhe responderam: não convém que nós e vós trabalhemos juntos na construção desse templo a nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-lo com as nossas próprias forças. Toda vez que nós usamos de nossas próprias forças e não confiamos no Senhor, iremos cansar, não adianta. Não adianta.
Por isso que a palavra do Senhor fala para a gente ter cuidado quando a gente for planejar uma construção. A gente sabe que essa construção não é uma construção física, mas quando a gente for planejar uma construção, para a gente ter cuidado para saber se a gente tem certeza que vai conseguir chegar até o final. Porque a certeza da conclusão não é a nossa força, é a palavra, mediante a ação, a palavra do Senhor. Porque a construção pode não ser finalizada por nós, pode ser finalizada por outras pessoas, assim como a promessa de Abraão ainda hoje perdura. Mas as promessas do Senhor se cumprem. Se o Senhor falou, irá se cumprir. Independente do que acontecer, independente do quanto nós mesmos atrasemos, vai acontecer. E isso foi o que aconteceu com o povo naquela época. O povo começou a construção, 2 anos, epa, aleluia, glória a Deus. O povo fazendo culto direto durante 2 anos, constando o templo, que a primeira coisa que foi restaurada foi o altar. Nós, em esse tema que nós estamos propondo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é restaurar as nossas bases. E o povo aqui começou a restaurar o altar e as colunas. O altar, nada a gente consegue fazer sem nos colocar no altar. E no altar naquela época é de fato sacrifício. E hoje a gente sabe que o sacrifício não é a gente levar algo, ou a gente ter que fazer algo, ou a gente entregar algo, ou não. O sacrifício hoje é sacrifício vivo. Romanos 12:2 vai falar: apresentai vossos corpos como sacrifício santo e agradável, para que assim conheçam a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que as nossas mentes possam ser transformadas. Porque se a gente for se basear no nosso conceito do que a gente entende, do que a gente já entendeu, e começar a fazer tudo baseado nesse nosso conceito, não no conceito do Senhor, vai acontecer o que aconteceu com esse povo. O povo começou, glória a Deus, aleluia, culto direto. Quando teve o primeiro sacrifício lá no templo, lá, teve festa, teve toque de trombeta, os jovens se alegraram, os idosos que viram a glória do primeiro templo entraram em pranto, em lamentação, lembrando com certeza das coisas que eles tinham e como é que está a situação hoje, tudo, glória a Deus. Mas o que foi que aconteceu? Zorobabel e Jéssica começaram a observar as coisas ao redor. As pessoas que ele negaram, que ele não quiseram ajuda, foram as mesmas pessoas que começaram a sabotar a construção do templo. Começaram as pessoas ao redor, começaram a falar. Quando a gente se coloca para fazer algo, a nossa expectativa de ser reconhecido, quando a gente não é reconhecido, ou quando não sai de acordo com o que a gente tem a expectativa, o que acontece? Eita, rapaz, eu estou fazendo tanto e ninguém está reconhecendo, ainda o povo ainda está contra. Por quê? Porque a expectativa está no seu mérito e não no engrandecimento do nome do Senhor. E o povo, e Zorobabel, juntamente com eles, porque eles estavam ali nessa liderança, não foram diferentes, porque eles mesmos declararam: nós continuaremos a edificá-lo com as nossas próprias forças, exatamente como ordenou Ciro. A única vez que eles usaram aqui o nome de Deus foi dizendo que eles iriam construir para Deus. Sim, construir para Deus sem o consentimento de Deus, sem o auxílio de um profeta, sem uma palavra vinda diretamente de Deus e sem consultar Deus e principalmente confiando nas suas próprias forças. E não foi diferente. O povo, depois de 2 anos, largou a construção do templo, porque veio que isso começou, essa lei de Ciro da Pérsia, veio porque eles tinham a outorga de poder reconstruir o templo. Depois
Ciro, ele saiu de cena e entrou um novo Dário. Dário também está a peça. E esse povo de Samaria mandou uma carta lá para Dário, dizendo que aquele povo, que ele poderia olhar lá nas crônicas, dizendo que esse povo iria construir esse templo, iriam começar a negar impostos, iriam querer ir contra o império. E o rei Dário viu que isso estava sendo uma ameaça, o que foi que fez? Embargou a construção, sendo que já tinha uma lei que já estava dizendo que o povo poderia fazer essa construção. O povo tinha a lei, tinha o consentimento do rei, do império, tinham a vontade. O que é que ele não tinha? O consentimento de Deus e a busca ao Senhor. Às vezes a gente está fazendo algo, meu irmão, está tudo certo. Deus, agora a única pessoa que pode me atrapalhar é o Senhor, porque o povo todinho está querendo. A minha família já viu que dá certo. Eu já vi que dá certo. Ele vai dar certo. Agora Deus, falta só o Senhor se converter à minha vontade. E o povo estava querendo isso. Que o Deus se convertesse a tudo que estava certo. Queria que Deus se convertesse à vontade deles. Quando a gente tem essa expectativa, o Senhor, Ele faz questão de nos frustrar, porque Ele prefere um relógio quebrado ou atrasado. Porque também um relógio quebrado, gente, ele dá a hora certa 2 vezes ao dia. Agora um relógio atrasado ou adiantado, ele nunca vai dar a hora certa, ele nunca vai estar em sincronia, em acordo com a vontade do Senhor. O povo passou, gente, 16 anos com a obra parada. Ele já tinha uma palavra, todo mundo queria, eles tinham o dinheiro para poder fazer, estava tudo certinho, mas o que foi que veio? Alguém soldou no ouvido do império, e o império lá cegou, porque já tinha uma lei dizendo que eles poderiam. Como ele não viu essa lei, cegou. Como não viu essa outra lei dizendo que eles poderiam fazer, eles fizeram uma nova lei que foi embargada. 16 anos depois, durante 16 anos a obra ficou parada, a obra do Senhor. Nesses 16 anos chega dois personagens, Zacarias e Ageu, 2 profetas do Senhor. Eles vieram com a palavra do Senhor, encorajando o povo, Zorobabel e Jesuá. Nesse momento, eles tinham o que agora? A palavra do Senhor. Eles começaram a levantar a moral do povo, da palavra de coragem. Esdras, ele é um personagem, aquele personagem que ele cita aquela frase: não é por força nem por violência que a gente conquista as coisas. Também ele tem outra frase também, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E ele chegou com Esdras chegou com esse ímpeto, né, de levantar a moral do povo. E Ageu e Zacarias, que eram os profetas da época desse período, 16 anos depois. Quando chegou isso, veio uma palavra lá no capítulo 6 de Esdras também, um pouco mais adiante, versículo 14. Que os irmãos abrissem, Esdras 6, 14. A gente leu agora o capítulo 4, 3. Agora é o versículo 6, o capítulo 6, versículo 14.
Tá? Abriu, irmãos? 6:14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato de quem? Irmãos, segundo o mandato de quem? Segundo o mandato de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Agora entrou quem na jogada? Quem foi que deu a palavra agora? Deus. 16 anos depois, irmãos. 2 anos, culto, rolando, pegado. Eita, eu vou ajeitar aqui. Irmãos, a gente tem que trabalhar, Vamos trabalhar, vamos ajeitar o culto, vamos preparar o ministério do louvor, vamos comprar material. Deus, a gente está fazendo aqui, viu? Só falta o Senhor começar a mandar a provisão. Bora. Se converte, Deus, bora. 2 anos, irmãos. Fogo de palha. O povo desestimulou por conta só de burburinhos que eles poderiam alegar. Olha, mas a gente já tem uma lei, porque veio uma carta, veio um decreto dizendo que o povo poderia fazer a Constituição. E o povo nem pensou nisso, nem nada do tipo. Não se defendeu, simplesmente, não, a gente tá bom, a gente não vai fazer mais não, porque o povo não está querendo mesmo. E 16 anos depois veio essa palavra do Senhor. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandato de Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dário, de Artaxerxes, rei da Pérsia. E começou de novo a construção do templo. Eu só sei que todo esse período da reconstrução do templo, desde quando foi feito o altar, restaurado o altar, o sacrifício e tudo, foram 21 anos. E ao todo de construção foram 6 anos, cerca de 6 anos de construção do templo. O que poderia levar 6 anos levou 21 anos. Por quê? Porque a gente quer comer apressado. Não quer esperar a palavra do Senhor. Não é, irmãos, que a gente vai viver a vida. Vou esperar o Senhor falar comigo para mim poder agir. Não, irmãos. A palavra do Senhor a gente tem que entender que não é uma liturgia, é algo pedagógico. Precisa o Senhor mandar vocês aguar uma planta? Ele está dizendo que precisa aguar a planta. Precisa o Senhor dizer para você que você precisa amar a sua esposa? Precisa o Senhor mandar dizer que vocês precisam beber água? Precisa dizer. A palavra do Senhor é pedagógica, porque a gente escuta muito, mas a Bíblia está dizendo isso aqui. A Bíblia está dizendo que a mulher deve usar véu, mas não vê o contexto pedagógico daquela questão, daquela época, do que estava acontecendo em meio àquela cidade. Tudo na Bíblia é pedagógico, é algo aplicado de forma espiritual e de cunho físico também. Mas nem sempre é a literalidade. Tem gente que só leva o lado literal e tem gente que só leva o lado aleatório. Não tem o bom senso de conhecer as Escrituras. E a palavra do Senhor deixa bem claro que nós pecamos por falta de conhecimento. E essa questão do conhecimento, o povo começou a fazer, teve a palavra do Senhor e tudo, terminou a construção do templo. Mas foram 58 anos de culto mediante as suas. Foi culto mediante o que as pessoas sabiam que era o culto.
o que as pessoas tinham dos seus antepassados, não tinham uma palavra, porque os profetas Esdras, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, eles vieram com a palavra do Senhor, dizendo que era o Senhor agora que estava na frente de tudo, que o Senhor ia tomar de conta, ao ponto que quando eles começaram, ele não tinha o decreto ainda de Ciro. Quando eles começaram a reconstrução, eles começaram pela palavra do Senhor, não foi mediante um decreto. Quando vocês leem, eu espero que vocês leiam o livro de Esdras e Neemias, quando veio a palavra de Deus através de Zacarias e Ageu, o povo ainda estava com aquele decreto dizendo que eles não poderiam fazer a construção. E Ageu e Zacarias falaram que o Senhor estava dizendo que o Senhor estava com eles, que eles poderiam fazer. E eles foram mediante a palavra de Deus. Eles começaram a construção, o mesmo povo veio dizendo que não poderia e tudo, foi caguetar lá para o imperador persa. Quando chegou lá neles, o que foi que aconteceu? De repente o imperador acha o primeiro decreto que o povo poderia construir o templo. Na primeira vez, uns 16 anos atrás, ele não tinha achado, o imperador não tinha achado esse decreto, mas agora ele achou. Coincidentemente, ele achou, e além de ter achado o que foi que ele fez, ainda ele mesmo bancou parte da construção do templo. Quando o Senhor fala, meu irmão, não adianta não. A terra, os céus, as pessoas, os inimigos, os agregados, os amigos, gente que a gente nem espera vai vir com recurso, não adianta. Mas primeiro a gente precisa receber a palavra do Senhor e agir mediante essa palavra dele. E aí vem a questão, veio a palavra do Senhor e tudo, aí o povo começou a estar dentro do templo, juntos, adorando, mas da forma deles. Eles não tinham mais a lei como o seu trono, eles não tinham mais a lei para poder estabelecer tudo que eles tinham que fazer. Eles estavam baseados nos seus achismos, naquilo que eles sentiam, naqueles que eles achavam que era certo ou errado. Aí é onde entra o personagem Esdras. Esdras ele era um escriba bastante estudioso da lei de Moisés. Ele sabia mesmo muito de Bíblia. Tinha conhecimento, não só conhecimento, como vivia a lei de Moisés. Ele depois que o templo foi construído, 58 anos depois, o povo vivendo, fazendo o culto da maneira que eles achavam que era certo. Eles não foram atrás de buscar, não foram atrás da palavra, porque eles poderiam ir atrás para poder ler a Torá, no caso que os cultos eles liam lá a Torá, que é o Pentateuco, a lei de Moisés. E o Senhor teve que levantar Esdras. Esdras era um escriba, um sacerdote. Esdras teve a permissão de lá do imperador da época, Dário foi o que negou. Aí o que deixou novamente foi o rei Artaxerxes I. Mediante a palavra, no 7º ano do reinado do rei Artaxerxes, Dário foi lá com seu conhecimento, com a palavra de Deus que estava no coração dele, e começou a instruir o povo, mediante, de fato, o que o Senhor mesmo queria que o povo fizesse. Ao ponto do povo se sentir extremamente envergonhado, porque o povo estava junto com as pessoas pagãs, tinham se casado com mulheres de outros povos, estavam totalmente impuros, ao ponto deles fazerem para si um sacrifício que eles iriam desposar todas as mulheres que não faziam parte do povo de Israel, para voltar à cultura, para voltar à purificação do povo de Israel. Gente, e a gente começa a ler o finalzinho lá do livro de Esdras, eu acho que é lá no
no capítulo 9, ele vai falar que eram principalmente sacerdotes, os reis, os líderes, chefes de famílias que tinham se envolvido nessa questão. Gente, é um mal muito grande quando os erros começam adiante os líderes. E a gente precisa entender que hoje todos nós somos líderes de alguma forma. Nós somos líderes de um filho, nós somos líderes em algum ambiente de trabalho. Nós exercemos liderança em algum momento, de alguma forma, com alguém. A gente sempre vai exercer liderança em meio a alguma pessoa ou pessoas. E quando nós, como os líderes, erramos, nós temos o peso de carregar que as outras pessoas sucumbam também em algum erro. Cada um dá conta de si mesmo a Deus, mas o Senhor deixa claro em sua palavra que ai daqueles que deixar tropeçar ou se desviar um dos meus pequeninos. Nós temos um papel muito importante, ainda mais nós que dizemos que somos cristãos, que somos filhos de Deus. Nós precisamos a cada momento de estar revelando o Pai. E não tem como a gente estar revelando o Pai, sendo que a gente não conhece quem é o nosso Pai. A gente só quer conhecer quem é Deus em divindade. O Deus, aquele poderoso, aquele que tudo pode, o onipotente, onipresente e onisciente. Como é que a gente vai entender alguém que é insondável, gente? E Deus, mediante essa insondabilidade dele, eita, vou falar essa palavra, essa insondabilidade dele, ele se reduziu a como um de nós, para poder ser revelado como Pai. Deus, em meio à sua divindade, ele se reduziu ao homem. E nós, como homens, queremos ser deuses, queremos ser rapaz. E Esdras veio com a palavra do Senhor fazer a glorificação do povo de Israel. Se vocês observar, foi algo gradativo. Primeiro, a reestruturação do altar do Senhor. Do altar, nós precisamos nos sacrificar. Depois, as bases de Deus. Depois veio a construção de fato do templo em si. Aí, depois da construção do templo em si, veio o que? A palavra restabelecida. Como o Senhor queria que nós o cultuássemos. E Esdras teve um papel importantíssimo. Depois de 58 anos da reconstrução, do levantar dos muros do templo, Esdras veio com a palavra de Deus. Ele foi a pessoa que trouxe de volta. Ao ponto de quando ele começou a ler, de manhã ele terminou, depois do meio-dia, e o povo estava lá assistindo, e quando terminou, o povo estava em prantos, por conta que eles sabiam o quanto eles haviam estado distante do Senhor. E veio agora, Esdras chegou lá em Jerusalém. Ele chegou em Jerusalém 7 anos depois do início do reinado de Artaxerxes, né? E Neemias veio logo após 13 anos. A gente vê que as coisas não acontecem de uma hora para outra, não é no nosso tempo. O que Zorobabel iniciou juntamente com Josué ou Jesua, ele não se viu completamente feito, por conta que foi completado em Esdras e depois em Neemias. Neemias veio, que é o livro logo depois de Esdras, veio 13 anos depois, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Quem era Neemias? Neemias era um copeiro e um degustador de confiança do rei. A história fala que o degustador
copeiro precisaria ser alguém de confiança, um amigo íntimo ou uma pessoa da família, ou seja, ele era tratado como alguém da família. Neemias tinha muita vez naquele reinado. Ele poderia fazer o que ele quisesse, ele não poderia, lógico, falar, né? Porque ele tinha vez. Quem quer ter vez não vai ter voz. Só vai ter voz quem se submete a perder o seu lugar na fila, se entregar, se submeter, aí você vai conseguir ter voz. Porque o nosso Jesus Cristo, ele veio, se despiu de todo o seu poder para se envolver em autoridade. Ele se despiu de todo o poder. Cada vez que ele se humilhava, se deixava ser humilhado, lavava os pés, ele se engrandecia em autoridade ao Senhor. Ao ponto de, no final da sua crucificação, ele poderia se salvar, mas ele morreu por nós e não usou do seu poder e poderia se salvar em qualquer momento, mas ele queria ser coberto em autoridade. E o povo daquela época lá de Jesus, eles também não estavam muito diferentes desse povo aqui não, que eles estavam com a expectativa que eles iriam conseguir as coisas, e o povo lá tinha, eles estavam, na época eles se voltaram, depois da morte de Jesus, eles se voltaram a fazer tudo que eles estavam fazendo. Por quê? Porque eles ficaram frustrados em sua expectativa. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus tinha todo o poder para poder salvar, porque ele viu direto Jesus operando milagres, viu direto Jesus ressuscitando, viu direto Jesus fazendo diversos sinais. Mas, quando era para se salvar, o que foi que ele fez? Ele preferiu morrer. E o povo estava extremamente frustrado. Rapaz, como é que pode estar seguindo uma pessoa que eu sei que pode tudo e de repente ele não consegue se salvar? Meu amigo, porque as suas expectativas não estavam na confiança no eterno, estavam na confiança na sua salvação futura. Quem colocou em nossos corações uma expectativa futura foi o próprio Satanás. Se assim vocês fizerem, vocês serão. Em que sentido? A partir do momento que vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Até então o povo era eterno. Adão e Eva viviam, nem tinham nomes ainda. Adão e Eva até então, antes de comerem o fruto, eles não tinham nome. Eles eram um com Deus, eles eram uma só carne e eles eram uma unidade com Deus. Mas Neemias veio, né? Neemias entrou na história, ele era o copeiro-chefe, ele era o copeiro e degustador. Degustador é aquele que é o rei vai beber um vinho, aí fala pronto, rei, não está envenenado não, tu pode tomar. Aí tinha a comida também, tudo, era uma pessoa de bastante confiança. E a palavra do Senhor vai deixar registrado que Neemias sempre se apresentava com alegria no que ele estava fazendo, independente do que ele estava fazendo, ele se apresentava com alegria. Por quê? Porque quando ele escutou a história que o povo estava sendo humilhado lá, mesmo depois que Esdras chegou com a palavra, o povo continuava sendo opresso. Porque, entenda, meus irmãos, mesmo a gente tratando com a palavra do Senhor, a gente não vai deixar de ser opresso. A gente não vai deixar de ter lutas, de ter tempestade. A diferença é porque nós temos o nosso Pai Todo-Poderoso, que temos a plena confiança que, independente da situação que nós estamos, Ele está conosco. Se estamos com fome ou fartos, se estamos com sede ou não, se estamos com saúde ou não, sabemos e temos plena confiança nele, que Ele está conosco. Mas Neemias recebeu aquela notícia de que o povo estava sendo opresso e tudo sendo humilhados pelos povos vizinhos, e ele ficou muito triste, ao ponto de ele fazer uma oração sincera de desabafo com Deus, e ele disse que ele reconhecia que o povo e ele eram pecador, reconhecia que o povo e ele fizeram tudo de errado.
E aqui eu vejo um detalhe muito importante na oração de Neemias, está lá no capítulo 1 de Neemias, irmãos, que ele não disse, ele entrou primeiro em jejum, depois ele começou a orar, né? Ele não disse que o pecado era do povo, ele disse o nosso pecado. Muitas vezes a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, fala: Pai meu que está no céu, o pão meu me dá, e o pecado é dele. Gente, é o Pai Nosso, o pão é nosso e o pecado é nosso. E aqui nesse momento, Neemias reconheceu de fato que o pecado também estava com ele, ao ponto dele fazer essa oração de desabafo ao Senhor e tudo. E ele pediu ao Senhor que ele pudesse ter um momento de falar com o rei, para ele poder pedir para poder ir lá ajudar os irmãos dele. E ele esperou cerca de mais ou menos 6 meses. Ele continuou vivendo a vida normalmente. Ele pediu ao Senhor, fez a súplica dele, orou. E o que foi que ele fez? Depois continuou vivendo. Nada vai falar que a gente ora, a gente não recebe as coisas do Senhor porque a gente ora errado. A palavra do Senhor deixa registrado também lá em Tiago que quando a gente ora e pede algo para o Senhor, pediu, pronto, está lá, vamos viver a vida. Vamos continuar vivendo a vida daquela mesma forma que eu falei. Precisa escutar do Senhor que a gente precisa aguar a planta, precisa escutar do Senhor que a gente precisa beber água, não, né? A gente continua vivendo a vida que a gente vive, ajudando o próximo, sendo a solução dos problemas no meio onde a gente estiver, porque o ser cristão é isso. Nós somos o Cristo representado, nós somos as testemunhas de Cristo, nós somos a resolução dos problemas que chegam a nós. Nós não devemos buscar a resolução dos nossos problemas, nós somos a solução dos problemas dos outros, porque a palavra do Senhor vai falar novamente: nós somos abençoados em todas as regiões celestiais. Neemias orou, esperou, continuou fazendo os trabalhos dele, viveu, e um momento ele estava triste. Por isso que eu disse que ele sempre se apresentava alegre ao rei, mas no momento ele percebeu que Neemias estava triste. E o rei percebeu que ele estava aflito da alma e perguntou, interpelou. Não, Neemias não chegou e disse direto, esperou a palavra do rei. O que foi que aconteceu? Aí ele foi explicar tudo que está acontecendo, que ele estava triste porque o povo dele estava sendo humilhado e tudo, que ele queria um momento que poderia ir e tudo. Aí o rei perguntou para ele: o que é que você quer que eu vou lhe dar? Eu quero ir visitar o meu povo e queria também alguma maneira para construir uma casa lá para mim e tudo. E assim como o Senhor havia falado com Neemias, assim como Neemias havia conversado com o Senhor concedeu a ele. E além do mais, ele ainda recebeu uma escolta e ainda mais um decreto dizendo que Neemias seria o governador lá em Jerusalém. Neemias chegou lá. Eu vou adiantar um pouquinho porque a gente já está quase na hora. Neemias chegou lá. O que acontece? Neemias, antes de conversar com o povo, dizer o que ele estava fazendo lá, ele viu os muros caídos, o templo construído, todo mundo vivendo, as casas tudo bonita, o menino e o culto rolando e tudo, mas os muros. Neemias arrodeou, viu como é que estavam os muros. Isso está entre os capítulos 1 e 4 de Neemias, irmãos. Neemias observou que uma cidade, uma família, uma comunidade sem muros fortificados está sujeito a qualquer coisa, qualquer intempérie, qualquer invasão. A pessoa pode entrar e sair, qualquer pessoa, qualquer coisa. Neemias foi com o propósito de fazer a reconstrução do templo não, dos muros,
que é justamente o tema que a gente vai abordar no decorrer desses cultos que a gente vai estar orando pelas famílias. Neemias veio fazer essa reestruturação dos muros, levantar novamente os muros. Os muros que Neemias veio reconstruir nada mais são, gente, do que a representação de nossas áreas de nossas vidas, nossas áreas de finanças, espiritual, nossa área de negócios, nossa área de comunhão com Deus, nossa área da religião, nossa área de amizades, tudo, gente. Vícios, expectativas, todas as nossas áreas. E o que foi que Neemias fez? Ele começou sozinho a fazer as coisas? Não, gente, não. Neemias, ele chamou todas as famílias e dividiu. Porque em unidade o povo, um consegue ajudar o outro. E esse é o nosso intuito, irmãos. De estarmos juntos, de braços dados, abençoando cada família daqui da igreja inicialmente. Porque, irmãos, nós somos bênção, nós somos abençoados e precisamos ser bênção. Se a nossa vida, se os nossos muros, se estamos totalmente desestruturados, como é que nós vamos abençoar, irmãos? Se nós não conhecemos o nosso Pai, se nós, assim como o Esdras viu no povo lá, que o povo não estava vivendo de acordo com a palavra, estava vivendo no seu próprio conceito do que é certo e errado. Nossa cultura vai dizer diversas coisas do que é certo e errado. Tem gente que fala que comer manga com leite é errado, mas o sorvete de manga é feito com leite. E aí, gente? Mas tem gente que ainda hoje acha que é errado, gente. E aí, qual é o que está certo? É a cultura ou está certo de fato o conhecimento? E o conhecimento é o próprio Deus, o nosso próprio Pai. O povo peca por falta de conhecimento. E nós juntos precisamos levantar esses muros. Neemias dividiu as famílias para cada brecha que havia nos muros. E não era só deixar lá a família lá, olha, tu toma de conta dessa parte e tu se vira aí, viu? Tu faz direitinho. Não, meus irmãos. As famílias que estavam mais devagar, o que Neemias fazia? Gente, tem uma família ali que está um pouco mais devagar, o que a gente vai fazer? Vamos lá, a pessoa que estava mais adiantada, e vamos lá ajudar essa outra família lá a reconstruir, juntos em amor, irmãos. Precisamos estar orando uns pelos outros, intercedendo. A oração do justo vale muito em seus efeitos, irmãos. Nós precisamos estar juntos, irmãos, restabelecendo o altar, as bases, reestruturação do templo. O templo, lá no Velho Testamento, toda vez que a gente vê essa palavra templo, nós temos que entender que esse templo se refere a nós como corpo de Cristo. Porque Cristo foi aquele que derrubou o templo e em 3 dias reconstruiu. Nós somos um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Precisamos, irmãos, estar juntos em unidade. Não é juntos em reunidos. Não é a reunião de vários eus. Não é a reunião de vários Joãos, não é a reunião de várias Martas. Não, irmãos. É em unidade, em um mesmo pensamento, em um só Espírito. Precisamos, irmãos, estar juntos, orando pela família da nossa igreja. Porque nós somos bênçãos, precisamos ser bênçãos no nosso meio, na nossa cidade, na nossa sociedade. Não ser bênção baseado no que a gente acha que é correto, filantropia. Filantropia qualquer pessoa consegue fazer, irmãos. A gente pensa que as pessoas que estão atrás é de comida. Comida de passarinho. A gente pensa que a gente entregando para a pessoa o trigo, a azeitona e a uva é suficiente.
Meus irmãos, nós precisamos entregar para as pessoas ao nosso redor, é um pão, é o azeite e o vinho. O vinho a gente sabe que representa a alegria, mas não tem como a gente ter vinho da uva. Como é que a gente obtém um vinho de uma uva, gente? Como é que é? É pisando, gente, pisando. A uva precisa ser pisada. Como é que a gente obtém azeite, irmãos? Da azeitona. É espremida, é um processo doído, meu irmão, vai doer, vai ser sofrido, a gente vai querer desistir. Quando a gente quer desistir, aí o que acontece? Tem uma família ali que está segurando, boy, irmão, não desiste não. E para a gente ter o pão vindo do trigo, o trigo precisa ser moído, a semente do trigo precisa ser moída, meu irmão, precisa ser amassado. Pá. Aí vai lá descansar. Aí vai pá. Por isso que o Senhor fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele fez questão de repartir lá naquele ato simbólico da grande ceia. Ele repartiu o pão, porque naquele momento ele estava repartindo a si mesmo. Porque ele sabia que a sua carne seria cortada. E assim como ele repartiu, nós precisamos também repartir o pão. Repartir o pão é nos repartir mesmo. Repartir a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Porque é tudo por Ele, para Ele, irmãos. E por meio dele. Amém, irmãos?